vamos dar continuidade, então, às nossas falas, às nossas aulas aqui que a gente está tendo nessa tarde. Vou convidar Bárbara Leão, ela é coordenadora estadual de atenção primária na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Ela trabalha lá no nível central e vai falar com a gente agora sobre algumas temáticas que envolvem as visitas domiciliares, orientações e cuidados durante o atendimento na unidade de saúde, medidas de prevenção, medidas para evitar contágio, recomendações em grupos especiais e a barreira sanitária. Então, pode ficar à vontade, Bárbara. Obrigada, Lidiane. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, pela participação nessa tarde de discussão. Eu vou falar um pouquinho das competências, do ACS, as questões da visita domiciliar, a questão das barreiras, que são assuntos bem importantes e acabam, impactando muito na forma, na organização do processo de trabalho das equipes frente a situação de emergência pública que a gente está vivendo, que é a pandemia de Covid. Bom, eu vou falar um pouquinho das ações dos agentes comunitários de saúde frente à pandemia do Covid. Eu utilizei alguns materiais, como referência para essa discussão. Pode passar, Lidiane, por favor. Que foram, o nosso guia, que foi o Guia Orientador da Atenção Primária no Estado de Minas Gerais para enfrentamento da pandemia de Covid, que foi publicado em abril, e foi elaborado pela Superintendência de Atenção Primária, que é onde eu trabalho, aqui em Belo Horizonte. Algumas recomendações, foram tiradas também das recomendações do Ministério, que é o documento que fala sobre as recomendações para adequação das ações de agentes comunitários de saúde referente à atual situação epidemiológica referente ao Covid e do protocolo de manejo clínico do coronavírus, que é a versão 9, que foi a última versão publicada pelo Ministério. Agora a gente vai falar um pouquinho do papel do agente comunitário, A Lidiane, ela já falou algumas coisas, e eu queria só reforçar um pouco o que ela já foi apresentado aqui, levando em consideração, o papel fundamental que esse profissional, o agente comunitário de saúde tem nas equipes de atenção primária. Mesmo antes da pandemia, era um ator importantíssimo para a organização e para a qualidade de assistência prestada dessas equipes de atenção primária. Dentro da equipe, a atenção primária, ela já é o nível de saúde, o nível de atenção à saúde mais próximo da população, e é esse profissional dentro dessa equipe que vai ter o contato mais próximo, Ele que vai estar lá, de acordo com a legislação, as legislações vigentes, ele deve residir na área de abrangência da equipe, então ele conhece profundamente aquele território que ele está inserido, que ele trabalha, e isso gera um vínculo, e uma confiança muito maior da população com aquele profissional e com aquela equipe. Esse ACS, esse trabalho, que o ACS faz, tem objetivo, o objetivo principal de contribuir para a qualidade de vida, da população, dessas pessoas da comunidade, e compete a ele, atividades de promoção, prevenção e controle dos agravos de saúde. Essas atividades, antes da pandemia, eram relacionadas à educação à saúde, atividades coletivas, grupos operativos, a questão dos cadastros. Hoje, de acordo com os guias, com os protocolos, esse trabalho ele foi um pouco modificado, mas ainda deve acontecer, A gente está trabalhando, igual eu falei anteriormente, a gente publicou um guia onde trazia algumas orientações de como essas atividades deveriam ser feitas. Nós aqui do nível central estamos trabalhando na atualização dessas informações, igual já foi falado aqui, como é uma coisa muito nova, o Covid é uma situação nova para todos, então as informações elas são atualizadas a todo momento, e a gente tenta ser o mais rápido, mais efetivo possível para estar passando e repassando
as orientações para todos os profissionais aqui do Estado. Diante, né, do cenário de pandemia do Covid, esse profissional, ACS, ele deve estar inserido diretamente nas ações relacionadas ao Covid, participando do fast track, do monitoramento, de várias ações, de todas as ações relacionadas a esse enfrentamento. Pode passar. Agora, informação importante, que também a Lidiane já trouxe, a questão do remanejamento e afastamento desses profissionais. O ACS, assim como qualquer outro profissional de saúde, né, que for classificado como pertencente ao grupo de risco para a COVID, ele deverá ser afastado ou remanejado. Então, o que é considerado, né, dentro do nosso guia, profissionais de ACS ou profissionais de saúde no geral, que possuem esses fatores de risco. São os profissionais, ACS, no caso, com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, né, doentes cardíacos, doentes respiratórios crônicos, doentes renais em estágio avançado, ou em diálise, imunossuprimidos, ou com diabetes, gestantes. Deve avaliar também, né, se vai trabalhar na unidade ou trabalhando no monitoramento dos casos da COVID, ou em questões administrativas, ou até mesmo se é validada a questão do home office. Aí vai depender da organização do município. Ou se aquele paciente, se aquele profissional, ele consegue, é viável ele trabalhar dentro da unidade, a unidade vai garantir uma proteção para aquele profissional, de forma que ele não tenha contato direto com nenhum paciente que tenha algum sintoma, ou em avaliar, caso não seja possível, né, dar essa segurança para o profissional, a gente recomenda também que seja avaliada a questão do home office. Também outro ponto importante, qualquer ACS ou profissional de saúde que vier a apresentar qualquer sintoma, né, da doença, que como já foi falado aqui, a questão de tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar, febre, etc., ele deve permanecer em isolamento domiciliar, assim como um paciente. Então, ele também tem que ficar em isolamento e não deve ir à unidade. Pode passar. Quais são as competências, né, do agente comunitário diante a pandemia? Primeiramente, né, orientar a população sobre a doença, né, as medidas de prevenção, como o isolamento domiciliar, o isolamento social, as questões de etiqueta respiratória, e também aos sinais e sintomas, também está sempre repassando a informação para a população. Auxiliar a equipe na identificação do atendimento dos casos suspeitos por meio do fast track, que a Lidiane também já falou um pouquinho, que nada mais né, que a palavra é difícil, mas nada mais do que um fluxo rápido, né, que é identificado precocemente aquele paciente com algum sintoma da doença. Bom, gente, como eu estava falando, né, antes de cair a conexão, a questão da importância, né, da manutenção das visitas domiciliares aos idosos, portadores de condições clínicas de riscos, as gestantes, as puérperas, crianças menores de 1 ano e pacientes imunossuprimidos, né, que essa informação, ela consta no nosso guia, e essa população, ela não pode sofrer de forma alguma redução no acompanhamento previsto nos protocolos, referidos a cada agravo de doença, a cada condição de saúde. Então, as visitas, né, são de suma importância nesse acompanhamento e devem continuar. A outra questão, né, outra competência dos ACS é a questão de auxiliar nas atividades de campanha de vacinação, de modo a preservar o trânsito entre os pacientes que estejam na unidade por conta da complicação do COVID, complicações relacionadas à COVID, né, que foi o que a Lidiane falou anteriormente, organizando o fluxo, não deixando paciente
que foi só tomar uma vacina, entrar em contato com paciente suspeito, né? Outra questão também que é importante é a questão de orientação com relação à campanha nacional de influenza que está acontecendo nesse momento e que, com relação à situação, né, da Regional de Governador Valadares, apenas 10 municípios, né, atingiram a meta relacionada aos 90%. Então, é importante que o ACS ele faça busca ativa, né, dessa população. Apenas os grupos prioritários da campanha da influenza, que é profissional de saúde e idoso, atingiu a meta de 90%. Agora, gestante, criança, adulto, tá tudo abaixo da média e a gente precisa, né, de ações, e o ACS, ele tem papel importantíssimo nessas ações de busca ativa dessa população, identificação dessa população em casos, né, que for mais seguro a população, a equipe ir no domicílio, né, tá avisando a equipe, olha, tem uma gestante, tem uma puérpera, tem uma criança, é melhor, vamos programar uma visita, né, para essa ação de vacinação. Então, está sempre atento também às questões de vacinação, que é de grande importância. Apoiar a equipe nas atividades administrativas e na prevenção desenvolvidas nas unidades de saúde, né, que a gente já tinha falado anteriormente, tanto, né, quando tem uma sobrecarga que, infelizmente, acontece, né, mesmo em períodos normais, né, da enfermeira, acaba que o enfermeiro ele é tomado por várias atividades administrativas, o ACS ele pode estar auxiliando em algumas atividades dessas, e aí com essas questões da Covid acaba intensificando, e também a equipe ela pode estar se organizando, e o ACS também fazendo parte dessas atividades. Agora vamos falar como que o ACS ele vai identificar, né, fazer essa identificação lá no momento do fast track, lá do fluxo rápido. O ACS, né, assim que identificar um paciente que chegar na unidade, ele deve questionar o paciente, né, quais os sintomas, por que ele está indo procurar a unidade básica. Se um dos motivos, né, for a presença de tosse, dor de garganta, desconforto ou esforço respiratório com ou sem febre, ele vai fornecer imediatamente uma máscara, caso, né, o paciente não esteja utilizando, e vai solicitar que ele faça imediatamente a higienização das mãos, falar para o paciente evitar tocar no rosto ou em qualquer superfície, e direcionar para a sala de isolamento, onde que vai acontecer o atendimento do técnico de enfermagem, né, da unidade, para passar pela triagem, e posteriormente também pelo atendimento médico ou de enfermagem, de acordo com a necessidade e a organização daquela equipe naquele momento. O paciente, ele deve aguardar o atendimento e ser atendido em uma área separada ou sala específica, visando o isolamento respiratório. A sala ela deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e o ar-condicionado desligado. Lembrando, né, que no fast track, os pacientes que têm alguma condição clínica de risco, os acima de 60 anos, as gestantes, eles têm prioridade no atendimento. Então, sempre que um desses pacientes, né, se enquadrarem nesses quesitos, eles vão ser, né, nessas condições, eles vão ter prioridade no atendimento. Agora, com relação às visitas domiciliares, que é um questionamento que a gente recebe muito. As visitas estão ou não suspensas, né? Então, deixar claro que não são todas as visitas que estão sendo realizadas, as de demanda programada, elas estão realmente suspensas de acordo com o nosso guia, porém, a gente provavelmente na semana que vem já vem uma nova orientação com relação a volta, né, das visitas.
Mas, nesse momento, as visitas que estão ocorrendo devem priorizar os pacientes clínicos com condições clínicas de riscos, né? E essas visitas, elas não devem acontecer dentro do domicílio. A visita hoje, né, como ela deve ser feita, vai ser sempre na área externa, na área peridomiciliar, que o que é isso? É ou na frente da casa, do lado, ou no fundo do quintal. Não deve acontecer, né, não deve acontecer visita dentro do domicílio nesse momento. Também, né, um distanciamento, o ACS, ele deve manter um distanciamento do paciente de, no mínimo, 2 metros, e sempre utilizar a máscara cirúrgica e estar sempre higienizando a mão, né, com álcool em gel, já que ele não vai estar na unidade, então ele vai ter que ter um álcool em gel disponível, né, para estar higienizando as mãos. Priorizar as visitas aos pacientes do grupo de risco, né, que são pessoas com 60 anos ou mais, doenças crônicas, né, não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, asma, DPOC e imunossuprimidos. E realizar busca ativa dos suspeitos e acompanhamento e monitoramento dos casos, né? Onde não puder ser feito o acompanhamento e o monitoramento por telefone, esse acompanhamento pode e deve ser feito por visitas domiciliares. Pode passar. Essa visita, né, durante as visitas domiciliares, o que pode ser feito também, né? É informar a população sobre os cuidados e precauções relacionadas ao COVID, né, que engloba a lavagem das mãos, né, frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoa, caso aquela residência, né, esteja alguém que esteja em isolamento. Utilização, né, de lenço descartável para higiene nasal, está orientando a população de cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as mãos sempre após a tossir ou espirrar, não compartilhar os objetos de uso pessoal, como talheres, pratos e copos, né, de pessoas que estão com sintomas e estão em isolamento, manter os ambientes bem ventilados e superfícies higienizadas e evitar, né, contatos sempre dentro da possibilidade, né, quando igual vai depender muito da condição da moradia daquela pessoa, mas evitar ao máximo contato com a pessoa que apresenta os sinais e sintomas da doença. Nessas visitas domiciliares também podem ser abordadas as questões relacionadas ao combate à dengue, né? E a dengue ainda existe, né? Ainda a gente tem esse problema, ainda é um problema de saúde pública. A gente tem que propor estratégias para estar enfrentando, né? Então, é o momento de conscientização da população com relação a esse agravo de saúde, orientação também com relação à campanha de vacinação, como eu falei, da região aí, dos 51 municípios da região de Governador Valadares, da regional, apenas 10 atingiram a meta, então a gente precisa de um trabalho bem reforçado, né, com relação aos outros municípios, para o cumprimento dessa meta de 90%, e o acompanhamento dos idosos portadores de condições clínicas de riscos, gestantes, puérperas e crianças menores de 1 ano, né, independente de terem sintomas de COVID ou não, ele deve ser acompanhado durante as visitas com relação ao agravo de saúde que ele tem, a condição de saúde que ele apresenta naquele momento. Pode passar. Bom, e aí, gente, com relação ao isolamento domiciliar, o que acontece hoje? Desde quando surgiu, né, lá em março, foi o primeiro caso aqui em Minas Gerais, a gente estava trabalhando seguindo o protocolo do Ministério, com relação ao isolamento domiciliar, que previa 14 dias de isolamento para qualquer paciente, né, com diagnóstico de síndrome gripal, sem sinais graves. Eles deveriam ser acompanhados pela atenção primária em isolamento domiciliar durante 14 dias. E os contatos domiciliares desses pacientes também eles deveriam
né, realizar esse isolamento por 14 dias, conforme orientação e prescrição médica ou de enfermagem. O ACS, ele deverá, de acordo com esse protocolo do Ministério, auxiliar no monitoramento desse paciente, preferencialmente por telefone, mas sempre que não der, né, reforçando a importância da visita domiciliar, a cada 24 horas. Nos demais casos, até completar, que é o caso do contato próximo, né, que sem sintoma, que seria completar os 14 dias também do início dos sintomas. E sempre que tivesse algum sinal de gravidade, informar, né, o médico, o enfermeiro, para ver quais seriam as ações tomadas frente a isso. O que acontece? O Ministério, então, recomenda para qualquer pessoa contato domiciliar ou paciente com sintoma 14 dias e o monitoramento a cada 24 horas, independente do agravo, né? Agora, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, ela tem umas 3 semanas que a gente publicou uma nota e um fluxo de assistência para que consta, né, o manejo do paciente no Estado de Minas Gerais. E nesse fluxo, e nesse manejo, consta que o paciente sintomático com diagnóstico da síndrome gripal, que é o COVID, que pode ser o COVID, ele deverá permanecer em isolamento domiciliar até 10 dias, devendo apresentar melhora clínica, ou seja, a ausência de febre ou sintomas respiratórios. Então, o que significa isso, né? Um paciente que foi diagnosticado, foi na unidade ou foi diagnosticado por algum aplicativo, né, igual a Lidiane mostrou aí, alguma visita, ou um teleatendimento, que já tem algum sintoma, o profissional, ele deve isolar esse paciente por 10 dias, e esse isolamento acaba nos 10 dias se todos aqueles sintomas que levaram ao isolamento não estiverem mais presentes. Por que o Estado, ele levou essa questão dos 10 dias? Por causa do curso da doença. Estudos mostram que o período de incubação da doença é de 4 a 5 dias. Então, acredita-se que esse paciente, né, ele já estava há 4 ou 5 dias anteriores com a doença. E a doença tendo só 14 dias de duração, então não necessitaria, né, não teria mais essa necessidade de 4 dias para frente, então reduziu para 10. Agora, com relação aos contatos domiciliares desse paciente que tem algum sintoma, ele deve permanecer em isolamento por 14 dias, né, que aí segue o que a gente já havia falado. E os ACS, né, ou qualquer outro profissional, mas os ACS, ele pode, né, participar desse monitoramento, ele deverá fazer o monitoramento desse paciente e desse contato a cada 48 horas até o 10º dia da doença, né, quando o paciente, quando for o paciente sintomático, ou mais se persistir a febre ou sintoma respiratório e os contatos próximos até 14 dias. E sempre, né, levando em consideração a ficar atento à questão de agravar os sinais, né? E estar sempre informando o profissional médico e o enfermeiro para as devidas atuações. E o que o ACS ele deve fazer nesse momento de atendimento, de acompanhamento, né, do isolamento domiciliar, desse monitoramento? Ele vai anotar o número, né, do contato do paciente ou de algum acompanhante, de preferência o cuidador, que ficará responsável por esse paciente, né? Realizar a ligação a cada 24 horas, eu pus aqui 24 horas ou 48 horas, né? Porque nós temos hoje 2 protocolos. O Estado, ele
ele fala em alguns momentos de 48 horas, o Estado fala em 48 horas, o Ministério traz a questão das 24 horas, e aí como está organizado o município, né, vai de acordo com o protocolo que foi feito no município, então esse monitoramento vai acontecer, levando em consideração se for 48 horas ou 24 horas, ressaltando a importância, né, de que esse acompanhamento para os pacientes que têm alguma condição clínica ou idoso, ele deve ser feito a cada 24 horas, porque a variação, né, da gravidade pode ser rápida, né, e um acompanhamento mais de perto seria muito importante para evitar esse agravamento. Não há necessidade de gravar a conversa, anotar as informações sobre a conversa telefônica, né, o quadro clínico autorreferido do paciente, a autoavaliação da necessidade de ir a algum profissional à residência do paciente ou consulta presencial na UBS com o paciente, com o uso de máscara e horário da ligação e queixas. Informar também ao médico e ao enfermeiro se o paciente apresentar novos sintomas ou piora do quadro. Então, medidas, né, que o ACS deve tomar para evitar o contágio, né? Tem as medidas referentes ao profissional de saúde e ao paciente. Com relação ao profissional ACS, é a utilização constante, né, de máscara cirúrgica, a lavagem das mãos com frequência e limpar e desinfectar os objetos e superfícies tocados com frequência. Com relação aos pacientes, né, que ele for receber durante o fast track, ou que ele tiver em contato em alguma visita, né, caso seja necessário, fornecer a máscara cirúrgica, caso o paciente não tenha, isolamento com precaução de contato, em sala isolada e bem arejada. Aí aqui eu trouxe algumas orientações de como que deve colocar essa máscara, né, evitando o contágio do paciente ou do profissional, né? A máscara, ela deve ser colocada com cuidado para cobrir a boca e o nariz, amarrar com segurança para minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara. Enquanto estiver utilizando a máscara, não deve se tocar. Remover a máscara usando a técnica apropriada, né, que é o não tocar na frente da máscara, mas remover pelo laço ou no nó na parte superior, na parte posterior. Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, né, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, se visivelmente suja. Não utilizar máscaras descartáveis, não reutilizar as máscaras descartáveis, né? Descarte em local apropriado as máscaras após o uso e substituir a máscara por uma nova máscara limpa e seca sempre que a antiga já estiver suja ou úmida. Uma outra questão que foi nos solicitado para falar é a questão das barreiras sanitárias. Com relação à atenção primária, né, no envolvimento, né, na participação dessas barreiras, nós, na superintendência, ela não tem nenhuma nota específica com relação à atuação do profissional das equipes nessas barreiras. Porque o que acontece? Essas barreiras, elas são de autonomia do município. O que a gente tem é uma nota do COIS Minas, né, que é a nota técnica COIS Minas Covid-19, número 46, do dia 5/6/2020, que ela traz as orientações sobre medidas de restrição de locomoção e barreiras sanitárias locais, no estado de Minas Gerais. Pode passar. Até o presente momento, né, o Estado, ele não tem recomendação para a implementação dessas barreiras sanitárias. O que acontece, essas barreiras sanitárias, elas são de total autonomia do município, né? O que o Estado preconiza hoje
é que as ações das equipes, as ações, né, que devem ser realizadas pelas equipes de saúde são as ações educativas, né, com a população, a questão das orientações nas ações de prevenção e controle da transmissão do vírus, e reforçar, né, que a estratégia, né, eficaz, reconhecidamente eficaz, para minimizar o impacto da pandemia é a questão do isolamento social. E outra coisa que também é muito importante, que a gente está vendo muito em alguns municípios, é a questão de que os profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência à saúde não sejam direcionados para a barreira sanitária, considerando que o serviço de saúde é um serviço essencial e deve se manter aberto para o atendimento de casos do Covid, urgência e emergência, e cuidados garantidos ao grupo de risco, né, que são idosos, portadores de doenças crônicas, gestantes e puérperas. E então, o que significa isso? A gente pede que sempre que o município ele mantenha aquela equipe completa, com todos os profissionais, enfermeiro, médico, auxiliar, organizada e completa para atender a população da área de abrangência dele. E que essa necessidade de deslocamento de qualquer profissional da equipe para essa barreira seja avaliada com muita cautela, porque a população ela não pode ficar desassistida em momento nenhum. Então, essa nota, né, técnica traz essa orientação. Bom, gente, era isso que a gente queria falar com relação aos ACS. A gente queria agradecer novamente, né, o convite e a participação de todos. Muito obrigada. A gente está aqui disponível para possíveis dúvidas, né, que tenham surgido. E obrigada.